Fala aí, queridos, graças e paz, mais uma vez com vocês aí, compartilhando um pouco da palavra de Deus e nesse momento com o nosso tema e a tal curva de crescimento para o nosso Fala aí, pastor. Tema esse que eu acredito que Deus irá falar muito conosco e que assim aprenderemos junto e cresceremos juntos mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que esse é o grande objetivo dele, gerar vida em nós por meio da sua palavra e pelo conhecimento. Então, eu queria convidar você nesse instante a curtir aí o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, assista o vídeo, dá lá o teu like, comenta, curte, compartilha. E assim a gente vai crescendo e expandindo esse canal para a honra e glória do Senhor Jesus. Então temos alcançado muitas vidas e tem sido para mim motivo de muita honra pela confiança que você tem assim depositado em mim e privilégio, e alegria de que ver o Senhor cumprindo a sua palavra na nossa vida e aquilo que Ele confiou para cada um de nós fazer, assim ser evidenciado nas Escrituras Sagradas e por aquilo que Ele tem depositado e confiado a nós. Então eu queria convidar você também a curtir lá o nosso Facebook, o Instagram, segue lá nossas mídias sociais que você vai acompanhar as programações que a gente tem feito aí durante o mês, programações abençoadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo também. Então, você já deve ter percebido, estamos aí num cenário diferente, estamos em reforma aqui em casa e é impressionante como Deus, até num momento como esse, também fala conosco, em que Deus, às vezes, para reformar algo na nossa vida, Ele precisa tirar muita coisa do lugar, já gerar muitas vezes um transtorno no nosso corpo, para que assim produza em nós aquilo que só o Espírito pode produzir. Então em breve estarei mostrando aí para vocês um pouco dessa reforma aí, que vai ser algo para melhorar também a nossa vida, o nosso canal aqui. Vamos ter um lugar fixo para estar gravando, mas então a obra ela tem que continuar. Por isso que estamos aí num cenário diferente aqui nesse momento e que em breve estaremos no nosso cantinho lá de oração, de conhecimento também da palavra de Deus. Então, mais glória a Deus por tudo isso. Então eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Que diz: examinai-vos a vós mesmos e vede se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é, que já estáis reprovados. Então eu queria falar um pouco sobre essa curva de crescimento. Eu acredito que muitos, quando viram esse tema, deve ter pensado, ele vai falar sobre a curva do crescimento do Covid, a curva de platô e tal. Não é sobre isso que eu queria falar. O que eu queria falar nesse momento com vocês é que a gente pudesse estar examinando que tipo de crente, que tipo de evangélico eu tenho sido diante de Deus. Se pudéssemos traçar a nossa caminhada com Cristo aqui na terra e fazer um gráfico, como é que estaria esse gráfico? Esse gráfico estaria subindo, mantendo-se firme, caindo, inconstante demais. Então, a palavra de hoje do nosso tema, Fala aí, pastor, ela tem esse teor, ela tem esse peso de fazer com que a gente possa examinar as nossas vidas e chegar a essa conclusão. Então, lá em Romanos 8, 10, vai falar assim: se porém estais em Cristo e Cristo em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, esse Espírito que habita em nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ele gerou uma morte no nosso corpo no que diz respeito às inclinações da carne, às inclinações pecaminosas, para que, através desse Espírito em nós, venha a se gerar vida em nós por meio da justiça de Jesus. Então, aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo, eles têm que entender e estar constantemente
se examinando e analisando o que de fato tem mudado na minha vida. Será que eu ainda continuo sendo a mesma criatura que eu era anteriormente ou já tem alguma mudança? Será que eu facilmente me inclino às coisas da carne ou eu me inclino para as coisas do espírito? Porque os dois eles estarão em constante batalhas entre si. E vai prevalecer aquele que mais estiver alimentado, que vai ser justamente o que está mais forte. Alguns dizem assim: irmão, a carne é fraca. Ainda bem que a carne é fraca. Se ela é fraca, por que você não subjuga ela pela força do Espírito que habita em você? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa análise é: para onde facilmente eu me inclino? Para as coisas da carne, para as obras da carne ou para os frutos do Espírito Santo? Se você avança um pouquinho lá para 1 Coríntios 9, 27, você vai ver Paulo falando outra coisa que serve de conselho para cada um de nós, que é: mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de que eu tenha pregado aos outros, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então muitos têm se levantado como vozes de Deus para essa geração, para essa nação, e têm pregado em nome do Senhor, mas infelizmente a sua vida não tem sido condizente com aquilo que ele tem professado em Cristo. Tem uma frase de Spurgeon que ele diz assim, que a vida de um homem ela é sempre mais convincente do que o seu discurso. A vida de um homem ela é sempre mais convincente do que o seu discurso. Então, quando Paulo estava dizendo que esmurrava o seu próprio corpo e o reduzia à escravidão para que não fosse desqualificado naquilo que ele estava ensinando às pessoas, ele estava justamente falando sobre isso, que o testemunho de Paulo ele teria que ser evidenciado pelos outros de que ele era evidentemente, de fato, um homem de Deus. Então, quando a gente vê essa tal curva de crescimento, quando a gente se mantém nessa curva ascendente, a gente vai ver que a nossa vida, cada dia mais, ela vai se moldando e se pautando por aquilo que Deus tem para as nossas vidas, pela vontade de Deus estabelecida em nós. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 1, você vai ver que por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na terra. Quanto tempo será que falta para Jesus voltar? Eu não sei te dizer, mas uma coisa é certa: ele vai voltar. A igreja dele esperando por ele ou não, Jesus ele vai voltar. Então, o tempo que estamos vivendo é tempo da gente cada vez mais se apegar às verdades escritas na palavra de Deus, as verdades sagradas que estão na palavra de Deus. É tempo de se levantar uma geração de pessoas que buscam a Deus de fato. É tempo de se levantar pessoas de Deus que não vivem mais por aquilo que elas naturalmente veem, mas por aquilo que a Bíblia está determinando para cada um de nós. É tempo de se levantar uma geração de pessoas que vivam de fé, que vivam pela fé e que se apeguem às verdades na palavra de Deus. Então, o nosso tema hoje, ele vem trazendo para nós justamente essa análise que a gente tem que estar fazendo. Se eu pudesse me colocar a minha espiritualidade em um gráfico, como seria esse gráfico? Será que o crente que eu era ontem é o mesmo que eu estou sendo hoje? Amanhã será um crente mais forte em Deus, um crente que avança em Deus, um crente que é constante, que é abundante, um crente que ele cada vez mais avança e conquista outros níveis de Deus? Ou o meu gráfico ele está caindo? Ou o meu gráfico ele se manteve? Eu não avancei em nada, sabe? Temos que ter cuidado, porque às vezes estamos vivendo em 2020, coisa que já era para a gente estar vivendo há muito mais tempo. E justamente por conta da nossa inconstância em Deus, Deus não pode proporcionar certas coisas para nós, porque nós não estamos maduros ainda o suficiente.
Então esse tema Fala aí, pastor, ele vem para cá trazendo em nós uma análise, como está o gráfico de espiritualidade meu na presença de Deus. Então que a gente possa sempre, cada vez mais, queridos, estar avançando em Deus. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do nosso amigo Espírito Santo venha estar sobre a sua vida, venha estar sobre a nossa vida. Entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.